Seja um colaborador fazendo uma doação espontânea, ajudando o canal em suas despesas, mandando um Pix de qualquer valor, clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo, pois isto ajudará a manter nossos serviços. Desde já agradeço, que Deus te abençoe. Somente a missa no rito tridentino é a missa dos apóstolos. Uberacá, o blog da família, terça-feira, 24 de maio de 2022. O rito da missa tridentina contém os mesmos elementos da missa dos apóstolos, da mesma forma que o rito atual, do missal de Paulo VI, missa nova, bem como o rito bizantino, o rito ambrosiano, o rito moçárabe, e tantos outros que fazem parte dos vários ritos litúrgicos da Igreja Católica. Simples assim. A espinha dorsal da última ceia está igualmente presente em todos os ritos católicos. Se a pessoa diz, a missa tridentina reflete a tradição dos apóstolos, assim como os demais ritos da Igreja, ela diz a verdade. Também é legítimo um fiel ter preferência por este ou por aquele rito católico. Entendemos perfeitamente os fiéis que buscam na missa tridentina um refúgio que os livra dos graves abusos litúrgicos que reinam em um grande número de paróquias. Agora, se alguém diz que só a missa tridentina é a missa dos apóstolos, de modo a sugerir que esse rito, em comparação ao rito atual da missa, é mais tradicional e mais fiel ao formato em que era rezada a missa dos apóstolos, está falando uma imensa bobagem, e pior, está flertando com a heresia. Porque, a partir do momento em que um fiel abraça a ideia de que a Igreja errou ao reformar o rito da missa, consequentemente, começa a nutrir um sentimento de desconfiança e até de hostilidade contra a Sé de Roma. Muitos vão achar que estamos sendo chatos, implicantes, nos apegando a um detalhe de pouca importância. Porém, a ideia de que o atual rito da missa é inferior ao rito tridentino, e que rompeu com a tradição, é nefasta. Já perdemos a conta de quantas pessoas nos procuraram ajuda para vencer neuroses, para voltar a confiar na autoridade do Papa, para vencer a ansiedade patológica, os escrúpulos, e o desespero quanto ao futuro da Igreja. E essas trevas na vida das pessoas começaram como? Quando elas começaram a dar ouvidos ao canto de sereia da missa de sempre. Por isso, temos convicção da grande importância do que estamos esclarecendo aqui. É impossível que o novo rito da missa seja menos católico que o tridentino. Dom Fernando Areias Rifan é o bispo que lidera a administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Os padres da administração celebram somente o rito tridentino, e combatem os erros modernistas. Esse bispo, de linha conservadora, escreveu um livro muito esclarecedor, As Formas do Rito Romano da Santa Missa, em que explica que é dogma de fé que a Igreja de Roma é imune a todo erro em matéria de fé. A promulgação de uma lei litúrgica para toda a Igreja Latina é matéria de fé. Logo, trata-se de uma matéria grave na qual não é possível a Igreja nos induzir ao erro. Assim sendo, é impossível que o rito atual da missa seja menos católico ou que cause qualquer prejuízo à fé. Página 39. Atenção! Um Papa não pode fixar um rito litúrgico para sempre. Uma das maiores confusões que alguns católicos ditos tradicionais fazem é dizer que o Papa São Paulo VI errou ao reformar o missal e estabelecer o novo rito, porque o Papa Pio V decretou que a missa tridentina não poderia ser mudada jamais, e essa lei deveria valer para todo o sempre, forever and ever.
Nós já explicamos o completo absurdo dessa interpretação maluca da bula Coprimum Tempore em um artigo aqui no O Catequista. Também Dom Rifa nos ilumina sobre a correta interpretação dessa bula. No seu livro, fica claro que, não, um Papa não pode fixar um rito para sempre, páginas 57 a 58. A reforma na liturgia tridentina. A missa tridentina é o resultado da junção gradual de uma série de ritos, dezenas deles, que foram surgindo desde a era apostólica até o Concílio de Trento, século XVI. O padre J. A. Jungmann, que Bento XVI elogiou como um dos maiores liturgistas do século XX, explica no Missarum Solemnia que o Papa Pio V ordenou à comissão de teólogos responsáveis pela reforma do missal que pesquisassem na Biblioteca do Vaticano os documentos que registrassem os ritos litúrgicos mais antigos. O objetivo era fazer o rito católico voltar às formas primitivas, sem, no entanto, descartar as tradições que foram desenvolvidas ao longo dos séculos, desde que essas estivessem em harmonia com o plano original. Atenção a este ponto, assim como a Comissão de Reforma Litúrgica do Concílio Vaticano II, a Comissão de Trento excluiu da liturgia uma série de tradições piedosas que haviam sido adicionadas ao rito da missa ao longo dos séculos, inclusive algumas de longa tradição, como as interpolações marianas no Glória, enquanto manteve outras. Assim, buscou voltar aos modelos mais próximos da Igreja primitiva. Essa meta foi alcançada pelo Concílio de Trento. Segundo Jungmann, ela foi alcançada só em parte, em medida reduzida. Isso porque os eruditos Concílio de Trento tinham duas grandes limitações. Primeira, naquele tempo, fontes mais antigas ainda não estavam disponíveis para consulta. Elas só seriam descobertas séculos depois, e foram essas fontes que fundamentaram várias reformas ocorridas no Concílio Vaticano II. Segunda, os estudos e debates sobre as diversas reformas sugeridas não podiam durar mais tempo, pois o Concílio de Trento já havia se estendido demais. Desenvolvimento orgânico versus liturgia fabricada. Os tradicionalistas repetem a exaustão a cantilena de que a missa tridentina é o resultado de um desenvolvimento orgânico da liturgia, enquanto o rito atual da missa refletiria uma ruptura brusca com a tradição, com mudanças radicais. Seria uma liturgia artificialmente fabricada. Para fundamentar essa opinião, usam como fonte algumas duras críticas do cardeal Ratzinger aos novos livros litúrgicos, especialmente no prefácio do livro Reforma da Liturgia Romana, de Klaus Gamber. Acontece que criticar o espírito do Concílio Vaticano II, os abusos, a interpretação relativista dos textos do concílio, é bem diferente de desqualificar o concílio em si. No mesmo texto em que Ratzinger denuncia a liturgia fabricada, ele diz que há sacerdotes e seus paroquianos que celebram a nova liturgia com solenidade. Também fala da necessidade de assimilar o novo espírito da liturgia, ou seja, o autêntico espírito da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. E mais, ainda no mesmo texto, o futuro Papa alemão detona tanto os que fazem presepadas no rito da missa quanto os que desejam uma liturgia, rito, eternamente mumificada. De um lado, tem-se a liturgia que se degenerou em show, onde se quis mostrar uma religião atrativa com a ajuda de tolices da moda. De outro lado, existe uma conservação de formas rituais cuja grandeza sempre impressiona, porém que levada ao extremo cristaliza num isolamento de opinião, que ao final só se torna tristeza.
A obsessão fanática pela conservação de formas rituais não essenciais ao rito da missa, no fim, só se torna tristeza. Aposto que você, que nos questiona, nunca viu essa citação do Bentão ser apresentada pelos seus amigos raditrades. Viram o nível da falta de honestidade intelectual e da manipulação dessa gente. Como fazem os protestantes com a Bíblia, só selecionam dos textos que parecem confirmar suas teses, enquanto ignoram os conteúdos desses mesmos textos que denunciam os seus erros. Para acabar de vez com as suas ilusões sobre a suposta desaprovação de Bento XVI às reformas do Concílio Vaticano II, leia o Último Testamento, de Peter Sewald. Os documentos mais antigos desconhecidos em Trento. Como dissemos antes, Pio V queria que o novo missal refletisse melhor as tradições litúrgicas mais antigas. O maior empecilho foi que, naquela época, os eruditos não tinham acesso a um grande número de documentos mais antigos. Mas isso foi possível aos membros da Comissão de Reforma Litúrgica do Concílio Vaticano II, eles puderam acessar escritos patrísticos de grande valor, que haviam sido descobertos mais recentemente. Isso trouxe uma enorme contribuição para o novo missal. Isso está exposto na Instrução Geral do Missal Romano. Além disso, se bem que os códices da Biblioteca Vaticana tenham ajudado a corrigir algumas expressões, não permitiram, naquela diligente investigação dos antigos e mais fidedignos autores ir além dos comentários litúrgicos da Idade Média. Pelo contrário, hoje em dia, aquela norma dos Santos Padres, que os corretores do Missal de São Pio V se propunham seguir, encontrasse enriquecida com numerosos estudos de eruditos. Com efeito, após a primeira edição do chamado Sacramentário Gregoriano, publicado em 1571, os antigos sacramentários romanos e ambrosianos, bem como os antigos livros litúrgicos hispânicos e galicanos, têm sido objeto de várias edições críticas, que deram a conhecer numerosíssimas orações de grande valor espiritual, até então desconhecidas. Além disso, após a descoberta de numerosos documentos litúrgicos, também se conhecem melhor as tradições dos primeiros séculos, anteriores à formação dos ritos do Oriente e do Ocidente. Atenção! A missa dos apóstolos era rezada em grego e não em latim. A missa que os apóstolos rezavam não era rezada em latim, e sim em grego. O latim só foi introduzido na liturgia católica mais de 300 anos depois de Cristo. Será que o pessoal não se ligou no fato de que os evangelhos foram escritos em grego? Como é que a missa na igreja primitiva seria em latim, se os textos sagrados eram em grego? Até mesmo um radical tradicionalista como o padre Antoni Secada admite essa verdade, no livro Work of Human Hands. Durante os primeiros 3 séculos da Igreja, o grego koiné foi a língua dominante em toda a bacia do Mediterrâneo. Segundo um estudioso, o padre Ângelos de Marco, as partes da missa primitiva só podiam ter sido desenvolvidas em grego, posto que o grego era a língua ecumênica da cristandade até a segunda metade do 2º século. É certo que o grego finalmente prevaleceu no culto cristão em Roma pelo começo do 3º século. Mas nesse tempo muitos romanos já tinham se convertido ao cristianismo e a língua que eles usavam no cotidiano era o latim. Pelo meio desse século, os bispos e padres romanos escreviam suas correspondências oficiais em latim. Eventualmente ele passou a ser usado em algumas partes da missa. Finalmente o latim foi introduzido no cânon entre 360 e 382.
Mas a diferença nas formas acessórias da missa tridentina e da missa como era rezada pelos apóstolos não se limita ao idioma. Veremos isso mais adiante. O Concílio Vaticano II ordenou que o uso do latim fosse conservado no rito da missa, ao menos em algumas partes. Na prática, vemos que isso é amplamente desrespeitado. Isso porque o latim colabora com o senso de unidade entre os católicos de toda a parte, sendo considerado um tesouro da nossa Igreja. Porém, a Igreja não pode perder a noção do que é prioritário. A falta de enculturação e a inflexibilidade em relação ao uso universal do latim antes do Concílio Vaticano II prejudicou gravemente a evangelização missionária, sobretudo em países como China, Japão e Índia. Isso foi muito bem observado por John Murphy, em seu estudo The Mass and Liturgical Reform. O latim transmite muito menos a um americano do que a um italiano, e está ainda mais distante do chinês. O oriental deve mudar quase toda a sua personalidade para se tornar um cristão, deve adotar até certo ponto uma mentalidade latina, se quiser entrar plenamente na vida litúrgica da Igreja. É por isso que o cardeal Constantini poderia dizer que a evangelização missionária da China não foi impedida pela Grande Muralha, mas pelo muro quase inescalável do latim, que nós mesmos cercamos nosso trabalho missionário. Isso trouxe uma nova insistência na verdade antiga, como observa o padre Gans, a verdade de que a missão da Igreja é difundir a fé e não uma cultura. Em outras palavras, ela não deseja que a aceitação do Evangelho seja condicionada pela aceitação prévia ou simultânea de um padrão cultural. Como bem notou Shanem Selinei, muitos tradicionalistas confundem os costumes culturais mais antigos da Igreja, tradições, com T minúsculo, com a sagrada tradição apostólica. Isso gera rigorismo e prejudica a comunicação da Boa Nova aos povos. É vergonhoso que tantas almas provavelmente tenham se perdido séculos atrás em símbolos estúpidos como os costumes europeus e a língua latina morta enfiada goela abaixo de pessoas para quem a língua latina e os costumes europeus eram tão estranhos para eles quanto seus costumes eram, e são, a nós de ascendência e cultura europeias. Este é o maior perigo do movimento tradicionalista, e eles são teimosamente ignorantes para saber sobre esses assuntos e lidar com a missão da Igreja. Essa missão é pregar o Evangelho e ajudar as pessoas a alcançar a salvação, não promulgar como símbolos de uma tradição elementos que não são de forma alguma fundamentais para a fé. Shanem Selinei. Como era rezada a missa pelos apóstolos. Observe esse trecho de um artigo do padre Adrian Fortescue, Liturgy of the Mass, na Enciclopédia Católica. Isso nos traz de volta à questão mais difícil, porque e quando a liturgia romana mudou do que vemos em Justino Mártir para o de Gregório I? A mudança é radical, especialmente no que diz respeito ao elemento mais importante da missa, o cânon. Temos então como conclusão deste parágrafo que em Roma a oração eucarística foi fundamentalmente alterada e reformulada em algum período incerto entre os séculos IV e VI e VII. Ao mesmo tempo, as orações dos fiéis antes do ofertório desaparecerão, o beijo da paz foi transferido para depois da consagração, e a epíclese foi omitida ou mutilada em nossa oração súplicas. Devemos então admitir que entre os anos 400 e 500 ocorreu uma grande transformação no cânon romano. O cânon da missa tridentina remonta à tradição dos apóstolos e estava completo na época de Gregório Magno, século VI, mas somente em seus elementos essenciais.
Nas formas acessórias, o cânon da missa daqueles tempos era bem diferente da missa tridentina. No Missarum Solemnia, Jungmann, e no tomo I da coleção da História da Igreja do renomado historiador Daniel Rups, vemos que o rito romano antes do século V era bastante simples. Não tinha velas, vestimentas ornamentadas etc. Na primeira parte da missa, o diácono fazia a ladainha e as preces da comunidade, coisa que não tem na missa tridentina. O altar não era anexado à parede do presbitério, mas era uma mesa de madeira ou de pedra, e o ministro celebrava virado para o povo. Isso também é conformado pelo historiador e monge beneditino Dom Fernand Cabral, mas of the Western Rites. A Assembleia recitava o Pai Nosso inteiramente, e não só a parte final, como acontece na missa tridentina, Padre Fortescue. Os leigos eram estimulados em sua participação na missa, levando suas oferendas, o pão e o vinho para a consagração. Logo nos primeiros séculos, isso se desenvolveu na procissão das ofertas, elemento ausente da missa tridentina. O fato de esses elementos da missa dos primórdios não estarem presentes no rito tridentino não prejudica em nada a sua riqueza espiritual. Não é porque um determinado costume litúrgico é mais antigo que ele é, necessariamente, melhor do que os costumes que se desenvolveram depois. Apenas apresentamos esses pontos para demonstrar que o atual missal é muito mais próximo da forma como os apóstolos celebravam a missa do que o rito tridentino. Aceitem e superem. E verdade que o atual missal reflete com louvor a tradição litúrgica da Igreja, infelizmente também é verdade que essa tradição fica muitas vezes nublada pelos abusos litúrgicos cometidos por tantos padres e equipes de liturgia, que acham que têm o direito de inventar mil coisas para customizar a missa. Então, segue a luta dos fiéis para que o rito de Paulo VI seja bem celebrado. O padre confundiu motu próprio com motu. Por fim, precisamos ter a clareza de que todo rito aprovado pelo Roma Pontífice é edificante para almas e traz em si os elementos essenciais da tradição apostólica. Publicado em Catequese por Alexandre Varela, é diácono e jornalista credenciado junto à Sala de Imprensa da Santa Sé. Apostolado Beracash, como você pode ver, ao contrário de outros meios midiáticos, decidimos por manter a nossa página livre de anúncios, porque geralmente, estes querem determinar os conteúdos a serem publicados. Infelizmente, os algoritmos definem quem vai ler o quê. Não buscamos aplausos, queremos é que nossos leitores estejam bem informados, vendo sempre os três lados da moeda para emitir seu juízo. Acreditamos que cada um de nós no Brasil, e nos demais países que nos leem, merece o acesso a conteúdo verdadeiro e com profundidade. É o que praticamos desde o início deste blog há mais de 20 anos atrás. Isso nos dá essa credibilidade que orgulhosamente a preservamos, inclusive nestes tempos tumultuados, de narrativas polarizadas e de muita fake news. O apoio e a propaganda de vocês, nossos leitores, é o que garante nossa linha de conduta. A mera veiculação, ou reprodução de matérias e entrevistas deste blog não significa, necessariamente, adesão às ideias neles contidas. Tal material deve ser considerado à luz do objetivo informativo deste blog. Os comentários devem ser respeitosos e relacionados estritamente ao assunto do post. Toda polêmica desnecessária será prontamente banida. Todas as postagens e comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a posição do blog.
A edição deste blog se reserva o direito de excluir qualquer artigo ou comentário que julgar oportuno, sem demais explicações. Todo o material produzido por este blog é de livre difusão, contanto que se remeta à nossa fonte. Não somos bancados por nenhum tipo de recurso ou patrocinadores internos ou externo ao Brasil. Este blog é independente e representamos uma alternativa concreta de comunicação. Se você gosta de nossas publicações, junte-se a nós com sua propaganda ou doação, para que possamos crescer e fazer a comunicação dos fatos, doa a quem doer. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail abaixo, caso queira colaborar. filhodedeuxalom@gmail.com. Observações: o meu trabalho do canal também ajuda a divulgar o blog ou site citados, dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando para poderem ver mais conteúdos e assim terem muito mais visibilidade. Seja um colaborador fazendo uma doação espontânea ajudando o canal em suas despesas mandando um Pix de qualquer valor clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo, pois isto ajudará a manter nossos serviços. Desde já agradeço, que Deus te abençoe. Retirado do blog Uberacá. http://beracash.blogspot.com/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.